dia a todos. Eu sou Heloísa Maestrini, sou chefe do serviço de glaucoma do Hospital Ocular em Belo Horizonte. E eu vou apresentar um caso clínico sobre quando a troca da prostaglandina auxilia no controle da pressão. Antes de começar o caso, eu gostaria de agradecer muito o convite ao pessoal da OPT, especialmente a doutora Regina Selle, para poder participar desse Glaucoma Day. Para mim é uma honra e um prazer poder participar desse evento. Então vamos lá. Essa é a minha declaração de conflito de interesses. Como consultora da Allergan, eventualmente a gente recebe honorários quando a gente participa desses eventos, patrocinados pela empresa. Então, o caso clínico é sobre uma senhora de 60 anos que veio para uma segunda opinião em 2013. De antecedentes oftalmológicos, ela tinha o diagnóstico de hipertensão ocular já desde 2012, com uma pressão de 22 milímetros de mercúrio nos dois olhos. Chegou a usar timolol por 1 ano, mas parou havia cerca de 3 meses. Ela perdera os exames anteriores, mas relatava que o olho esquerdo era amblíope desde a infância, chegando a ter usado tampão para o tratamento de estrabismo na infância. De antecedentes pessoais, ela era hipertensa, usava telmisartana, metoprolol, manidipino, aminafitona para varizes, tibolona e vitamina D. De antecedentes familiares, a avó materna dela havia ficado cega e todos os 7 filhos desta avó tiveram glaucoma, inclusive a mãe da paciente. Então, a mãe, todos os tios maternos e a avó materna dessa paciente tinham tido glaucoma. Bom, a avaliação oftalmológica, a acuidade visual de 20/20 no olho direito, 20/40 no olho esquerdo, lembrando que o esquerdo era amblíope, a refração de mais 2,25 no olho direito, mais 2,50 no esquerdo, a biomicroscopia mostrava uma câmara média e uma esclerose inicial do cristalino em ambos os olhos, porém a gonioscopia mostrava um seio camerular estreito, fechado nos 360 graus, quase sem pigmentação, e o olho esquerdo já mostrava uma goniocinéquia larga na região inferior. A paquimetria era de 530 no olho direito, 534 no olho esquerdo. A pressão intraocular inicial de 24 no olho direito e 21 milímetros de mercúrio no olho esquerdo. Fizemos uma mini curva dessa paciente, mostrando um pico pressórico de 23 em ambos os olhos, às 10h30 da manhã, e o teste de sobrecarga hídrica já mostrava um pico pressórico de 25 milímetros de mercúrio nos dois olhos aos 30 minutos após a ingestão da água. Observando o fundo do olho dessa paciente, a gente podia observar o nervo óptico de aspecto fisiológico, uma escavação em torno de 0,5 em ambos os olhos, mas observem uma rima neural preservada, regular, nos 360 graus, e o aspecto da camada de fibras nervosas também normal, com um brilho normal em ambos os olhos. O campo visual praticamente normal no olho direito, algumas alterações periféricas inespecíficas e sem importância no olho esquerdo, e o OCT absolutamente normal em ambos os olhos. Então, a nossa hipótese diagnóstica para esse caso foi de fechamento angular primário. Vamos rever um pouquinho o conceito do que é um fechamento angular primário. É quando o seio está fechado, a gonioscopia, como no caso de nossa paciente, mas a gente já observa a formação de sinéquias em pelo menos um dos olhos e o aumento da pressão. Então, lembrem-se que ela tinha goniosinéquias no olho esquerdo, na região inferior, e a pressão intraocular já chegava a 24, 25 milímetros de mercúrio, mas ainda sem neuropatia óptica em nenhum dos olhos, que era o caso dessa paciente. Então, a nossa conduta foi indicar a iridotomia periférica com IAG laser em ambos os olhos, com o objetivo de prevenir o fechamento angular agudo primário, ou seja, uma crise aguda de glaucoma, e para também tentar parar esse processo de formação de goniosinéquias, de fechamento sinequial progressivo, que talvez ela pudesse apresentar no futuro. Também iniciamos a latanoprosta em ambos os olhos, e aí 4 meses depois da iridotomia e do início da medicação hipotensora, a gente fez um novo teste de sobrecarga hídrica e pudemos observar uma melhora significativa do controle pressórico, já com um pico de apenas 17, considerado adequado, então, para ambos os olhos dessa paciente. No entanto, a gente veio acompanhando essa paciente, fazendo exames, OCTs anuais, mas após 3 anos de seguimento, a gente observou que a pressão intraocular começou a descontrolar novamente, e ela passou a apresentar uma pressão de 23 no olho direito e 19 no olho esquerdo.
E, coincidentemente, essa paciente já estava cansada de usar lente de contato, já não queria ficar tão dependente dos óculos, e o OCT começou a mostrar uma leve piora na região do olho esquerdo, que é justamente aquele olho que tinha as goniocinecas iniciais. Então, aqui a gente observa uma redução de 9 micra na região superior, né? Em relação de 2014 para 2016, uma piora, então, principalmente localizada aqui na região superior do olho esquerdo, mostrando, então, uma provável progressão aí do dano glaucomatoso. E, para nossa surpresa, ela veio realmente continuando a formar goniocinéquias no seio camelular de ambos os olhos. O olho direito, que não tinha goniocinéquias inicialmente, já começou a apresentar algumas goniocinéquias, e o olho esquerdo também aumentou a área de fechamento sinequial. Então, a nossa conduta nesse caso foi indicar a cirurgia de catarata, a remoção do cristalino, porque dessa forma a gente consegue ampliar o seio, muitas vezes paralisar esse mecanismo, né, esse processo de fechamento sinequial progressivo, e existem inúmeros trabalhos que já mostram para a gente a melhora do controle pressórico, a queda da pressão intraocular, quando a gente remove o cristalino nesses casos de glaucoma de seio fechado ou de fechamento angular primário. Muito bem, então, após a FACO, ainda utilizando a latanoprosta, realmente a gente confirma uma melhora, né, do controle pressórico após a remoção do cristalino. Então, no caso dela, que a gente vinha já mostrando esse aumento da pressão intraocular, novamente a gente teve uma queda da pressão, já com um pico de apenas 13 no olho direito e 15 no olho esquerdo, pelo menos na minicurva. A gonioscopia já mostrava um seio intermediário, ou seja, o que já nos deixa bastante mais tranquilos com relação a essa formação progressiva de goniocinecas, uma chance muito maior da gente conseguir realmente paralisar esse processo, mas ela ainda mantinha aquelas áreas de fechamento sinequial que ela já tinha tido anteriormente. E houve uma melhora significativa na refração, e a acuidade visual no olho direito, que era 20/20, permaneceu 20/20, mas o olho esquerdo, que era 20/40 antes da cirurgia, inclusive melhorou para 20/25. A paciente ficou muito feliz, livre dos óculos, né? Livre da lente de contato, então o resultado refracional foi muito bom. Bom, continuamos acompanhando essa paciente com OCTs todos os anos, campos visuais todos os anos, e para nossa surpresa, essa paciente continuou progredindo no campo visual, em ambos os olhos. Então, aqui estão os OCTs, todos realizados após a cirurgia da catarata, em ambos os olhos. Então, no olho direito, a gente observa que essa paciente continuou progredindo, principalmente na região inferior. Ela perdeu 11 micra e meio, né, de 2016 até 2020, a gente observa uma perda significativa na região inferior, e o olho esquerdo mostrando a mesma coisa, uma perda aí de 7 micra, né, ao longo de 4 anos, mostrando essa piora progressiva mesmo após a cirurgia da catarata. A gente tem que lembrar que uma progressão acima de meio micron por ano, a gente já pode considerar uma progressão significativa. O campo visual continuava normal, ou seja, realmente é um caso de progressão de um dano glaucomatoso numa fase pré-perimétrica ainda. E o que a gente poderia fazer, então, diante dessa piora progressiva e consistente, né, no OCT? Eu poderia simplesmente acrescentar uma segunda droga, a latanoprosta. No entanto, quando a gente acrescenta uma segunda droga, a gente aumenta o risco de efeitos colaterais. Então, nesse caso, eu optei simplesmente por trocar a prostaglandina. Eu faço isso com alguma frequência e muitas vezes o resultado nos surpreende. Então, apenas com essa troca da latanoprosta para a bimatoprosta, no caso o Lumig RC, a gente obteve uma redução adicional, então, da pressão intraocular. Então, concluindo, gente, os pontos chaves desse caso clínico: primeiro, a importância da FACO no controle do fechamento angular primário, para interromper o processo de fechamento angular progressivo e também para a gente conseguir uma melhora do controle, né, pressórico, e a progressão no OCT, apesar dos níveis pressóricos considerados adequados. Daí, gente, a gente tem que ter em mente a importância do acompanhamento periódico com os exames. Não adianta simplesmente fazer o exame clínico, medir a pressão e achar que está tudo bem. A gente precisa, pelo menos uma vez por ano, nesses casos leves e pré-perimétricos, de fazer o OCT e fazer o campo visual, porque aí sim a gente vai ter a chance de
de surpreender a progressão em estágios ainda muito iniciais da doença. E para finalizar, o que chama atenção nesse caso é a potência do Lumegan-RC, ou seja, a gente conseguiu pressões aí abaixo de 10 milímetros de mercúrio pela primeira vez, sem a necessidade da politerapia. Muito obrigada. Querida Elô, sempre um grande... É uma grande surpresa maravilhosa ver a sua aula, porque realmente você sempre faz uma explicação muito boa. No seu Obrigada, dia a dia, Regina. quando você faz você começa pela monoterapia e sempre começa pela prostaglandina? Sempre, Regina. Eu acho que o perfil das outras drogas comparadas com a prostaglandina é bem pior, né? A prostaglandina realmente é mais potente, a gente usa só uma vez por dia, o que facilita bastante a aderência. Então, geralmente é a minha droga de escolha, a não ser, Regina, que haja alguma contraindicação, né? Como, por exemplo, edema macular, uma retinopatia diabética com maculopatia, às vezes uma degeneração macular exudativa ou uma uveíte. Então, coisas que a prostaglandina ela é pró-inflamatória, ela poderia agravar, então, geralmente, eu tento evitar a prostaglandina nesses casos. Mas, realmente, a minha preferência é a prostaglandina. Quando você não atingiu, aproveitando, né, que é palestrante convidada, a gente quer pegar um pouco mais. Você não atingiu a pressão-alvo, e aí você já está numa prostaglandina. Qual que é o seu segundo passo? Você vai para um beta-bloqueador, você vai para um laser, dependendo da situação? Então, Regina, foi até bom você ter comentado do laser, né? Que a gente tem que lembrar da trabeculoplastia, até muitas vezes como primeira opção. Atualmente, a minha primeira opção de começar tratamento é a trabeculoplastia, até mesmo antes dos colírios, né? Mas às vezes o paciente não tem condições e tal. Mas uma vez que com a prostaglandina a gente não atingiu a pressão-alvo, eu tenho essas duas opções, eu posso trocar de prostaglandina, né? Então a gente muitas vezes vê que a bimatoprósta pode ser um pouquinho mais eficaz do que as outras, mas geralmente o meu segundo passo, quando eu tenho que associar, aí eu associo o timolol. O timolol eu acho que é a droga ideal, porque existem as combinações fixas e a gente tem a potência do timolol e a gente não interfere no esquema de posologia, de usar apenas uma vez. Então, a minha preferência seria para o timolol, desde que não haja contraindicações a ele. Paciente asmático ou com bradicardia não pode usar timolol, aí eu teria que ir para uma outra classe, como brimonidina. Bom, caiu a internet, eu acho, da Heloísa, mas foi um prazer te ver novamente. Muito obrigado, viu, Elo? Vamos dar sequência na nossa programação. Ruim, tá. A minha internet está um pouquinho ruim. Desculpa, atrasou. Mas deu para entender que você entra com a prostaglandina, depois, na verdade, você começa pelo SLT, depois a prostaglandina, quando houver necessidade, vai para o timolol, e aí depois você pensa nas drogas de segunda linha. Tá certo. Exato. Muitíssimo obrigada, viu? Exatamente. Imagina, querida, obrigada pelo convite. Beijo.